O último grupo de neoplasias mais frequentes do adulto a ser abordado é o das metástases. Vamos falar somente das metástases hematogênicas, ou seja, aquelas que chegam usando o sangue para alcançar o sistema nervoso central. Lembrando que não existe disseminação linfática, porque o encéfalo não tem sistema linfático, e existem muitos tumores que alcançam a cavidade craniana por invasão direta, utilizando as passagens naturais, principalmente os forames, que os nervos cranianos usam para entrar e sair da cavidade craniana. Nós também não vamos falar desse grupo, nós vamos nos ater ao grupo mais comum, que é o das metástases hematogênicas. Começamos com um resumo das características das metástases. As metástases costumam aparecer nos exames de tomografia e ressonância como nódulos ou anéis, únicos ou múltiplos, mais numerosos no compartimento supratentorial, situados mais especificamente na junção do córtex com a substância branca, cercados por grande halo de edema e com realce intenso após a injeção do contraste, e são originados mais frequentemente nos carcinomas de pulmão, mama ou em melanomas. Se puder escolher um método, prefira a ressonância magnética porque ela é mais sensível que a tomografia para encontrar esse tipo de lesão que são muitas vezes pequenas. Vamos então repassar cada um dos itens. Por que as metástases são muitas vezes pequenas e aparecem como bolinhas ou anéis? Porque eles são detectados precocemente. São tecidos estranhos e com grande capacidade de crescimento, já que só a neoplasia maligna gera metástase. Então, nosso sistema de defesa começa a se mobilizar precocemente e nós acabamos tendo sinais clínicos bem mais precoces que os outros tumores. Por exemplo, o meningioma vai crescendo bem devagarinho e o organismo vai se adaptando a ele. Os gliomas, como nós já dissemos também, são originados dentro do próprio tecido nervoso, eles são da casa. Então, eles ficam anos e anos e anos crescendo devagarinho, sem que haja uma reação importante do corpo. Então, nós vamos ter que falar, na maioria das vezes, de lesões pequenas, embora, às vezes, a metástase pode aparecer como uma lesão grande. Pequenininhas, elas costumam ser bolinhas, nas imagens em contraste. Se elas tiverem um tamanho um pouco maior, principalmente naquelas que se multiplicam muito, pode haver necrose central e vão aparecer então como anéis, sempre nos exames pós-contraste. Claro que se nós encontrarmos mais de um nódulo, a possibilidade de ser metástase aumenta. Mas lembrem lá da aula de glioma, nem tudo que parece ser mais de um nódulo é metástase. Vamos lembrar também que outras doenças, principalmente as infecções granulomatosas e algumas doenças desmielinizantes, podem dar lesões com aspecto radiológico que é mesmo indistinguível das metástases. Por que 80% das metástases ficam no cérebro e 20% na fossa posterior? Simplesmente pela maior quantidade de sangue que vai para o compartimento supratentorial. Elas seguem passivamente a distribuição do sangue na maioria dos tumores. Atenção que isso é importante. A grande maioria das metástases estão localizadas na junção do córtex com a substância branca. Como nesse caso aqui. É claro que não são todas que vão estar lá, mas a grande maioria está nessa posição específica. Por quê? Essa característica se deve ao fato de que as metástases vêm pela corrente sanguínea, vão passando por vasos cada vez mais finos e quando chegam nessa região encontram o vaso com um calibre tal que as células ou pequenos grupos de células entopem as luzes desses vasos, se implantam e começam a crescer. Então, dá para supor que essa distribuição de lesões na junção córtex-substância branca não ocorre só nas metástases, ocorre em qualquer doença que alcança o sistema nervoso através do sangue, ou seja, são lesões hematogênicas,
E os êmbolos são formados por células ou pequenos grupos de células. Ou seja, tem esse mesmo tamanho. Então, os granulomas, tipo cisticercose, vão ter a mesma distribuição, ou abscessos podem ou tendem a ser implantados inicialmente na junção córtex-substância branca. Os êmbolos sépticos, endocardite bacteriana, todos eles vão ter a mesma distribuição. Então, olhando um exame, quando eu começar a encontrar lesões múltiplas na junção córtex-substância branca, eu posso não saber o que é, mas eu sei, opa, veio pelo sangue e tem o tamanho de célula ou de grupo de células. Outra coisa interessante é que praticamente todos os órgãos têm essa zona mágica onde o vaso chega naquele tamanho onde as metástases param. Então, quando vocês forem estudar a distribuição das metástases ou de lesões hematogênicas em cada órgão, procurem ver onde que as metástases se distribuem. Com preferência, você vai saber que é nesse ponto que os vasos atingem aquele tamanho mágico que permite a implantação das metástases. As metástases apresentam grandes halos de edema ao seu redor. E isso, já vou ser repetitivo, acontece. Por quê? Porque o vaso da metástase é um vaso semelhante ao órgão de origem. Então ele não tem barreira hematocefálica. Se for uma metástase de pulmão, é um vaso de pulmão. Se for uma metástase de cólon, é um vaso de cólon. Então ele não tem barreira hematocefálica. Vocês sabem que sem barreira hematocefálica nós vamos ter dois efeitos. Um deles é o edema vasogênico. Naturalmente, lesões muito pequenas não vão ter o edema suficiente para a gente enxergar. Mas logo que elas ficam um pouquinho maiores, costumam ter um halo grande de edema em relação ao tamanho da lesão. Nós já sabemos que o irmão gêmeo do edema vasogênico é a impregnação pelo contraste. Como não há barreira hematocefálica, o contraste vai impregnar o tecido onde está a lesão e nós vamos ter a visualização da imagem, como uma bolinha ou um anelzinho, como nós já falamos. Então, a mesma falta da barreira hematocefálica justifica que praticamente todas as metástases impregnam. Veja que eu sempre coloco o sempre, entre aspas, porque medicina, como já diziam os antigos médicos, não existe sempre, não existe nunca. Então, qualquer neoplasia pode dar metástase para o encéfalo, em número pequeno ou nos momentos terminais. Se a neoplasia se disseminar pelo corpo inteiro, como o encéfalo recebe grande quantidade de sangue, ele vai receber metástase. Mas esse tipo de disseminação não é de importância clínica. O que nos importa são aquelas metástases ou que acontecem muito precocemente, ou que numa frequência muito alta, que justificam que eu procure ativamente a metástase no paciente com aquele tipo de câncer. Então, se um paciente, por exemplo, aparece com lesões no exame de imagem que parece metástase e eu não sei da existência de um tumor primário, onde que eu procuro primeiro? Os cânceres mais comuns que devem ser pesquisados são o pulmão, o carcinoma de mama e o melanoma. Então vamos fazer uma revisãozinha agora vendo algumas imagens. As metástases hematogênicas aparecem quase sempre como lesões arredondadas ou em forma de anel, múltiplas, mas podem ser únicas, que se localizam preferencialmente na junção do córtex com a substância branca. Não é muito importante o sinal da lesão. Lembra que nós falamos da importância de ser hiperintenso em T2 no glioma, menos intenso no meningioma? Isso na metástase não importa, porque na verdade no meningioma nós vemos mais a quebra de barreira do que a lesão em si. Elas são muito pequenas na maioria das vezes. Então, não é tão importante ficar falando que a lesão é hiperintensa em T2, hiperintensa em T1, com uma exceção, que é a presença de sinais que a gente não esperaria numa lesão normal. Por exemplo, muito hipo em T2, ou principalmente em T2 estrela, e hiper em T1 pré-contraste. Isso pode indicar duas coisas: que a metástase sangrou, ou seja, isso acontece normalmente quando elas são muito agressivas, ou que elas têm uma substância
que tenha propriedades paramagnéticas. E o exemplo clássico é o melanoma, com a presença da melanina. O melanoma pode sangrar, ter sangue, como outros carcinomas, mas se várias lesões têm essas características, pode ser a presença da melanina. Então aí, só a presença de lesões hiperintensas em T1 pré-contraste e hipointensas em T2 estrela já justifica eu procurar um melanoma primário no resto do corpo. Falamos que a metástase costuma ter um edema importante ao seu redor, mas claro, elas precisam atingir um determinado tamanho para aparecer o edema. Se elas forem muito pequenas, podem não ser identificadas no exame de imagem. É fundamental usar contraste, porque a visualização do contraste é um sinal mais precoce da quebra de barreira do que o edema. Então, se você não fizer contraste num caso como esse, por exemplo, e eu me lembro dos cortes pré-contraste, eu daria o laudo de normal. Injeta contraste, você vê milhares de pequenas metástases. Então, o uso do contraste para demonstrar quebra de barreira é fundamental na pesquisa de metástase. Mesmo as lesões hematogênicas, elas têm algumas variações. Então, a metástase que vem pelo sangue pode se implantar nas meninges, nas leptomeninges, por exemplo. Elas se comportam como se fosse uma meningite crônica. Elas espessam as leptomeninges, que recobrem a estrutura, a superfície do encéfalo, e aparecem assim, como imagens lineares de impregnação pelo contraste que vão desenhando os contornos das estruturas encefálicas. Desenham sulcos, desenham as cisternas. Então, dentro do contexto próprio, isso pode representar uma meningite infecciosa crônica. Lembra que as meningites agudas não têm tempo suficiente para espessar a meninge nesse grau. Então pode representar uma meningite infecciosa, mas pode ser uma meningite carcinomatosa. Outra apresentação ainda mais rara é a das metástases para Pachymeninges, para dura mater. Um dos tumores que faz isso com mais frequência é o carcinoma de próstata. Né? Ele forma uma grande massa de base dural ampla que se estende ao longo da dura, que é evidentemente extraaxial. Vai comprimindo o encéfalo. Ele até parece um pouquinho um meningioma, mas é claro que uma série de características nele vão mostrar que isso não é um meningioma, é uma metástase, mas às vezes pode ser difícil separar os dois. Bom, assim nós vamos encerrando nosso cursinho sobre tumores, o aspecto da imagem dos tumores cerebrais. É claro, existem dezenas de outros tumores também importantes que a gente poderia falar, mas esses são os mais importantes. Se você colocar na cabeça, no diagnóstico diferencial, essas 3 possibilidades no paciente adulto, você terá coberto a maioria dos casos de lesões tumorais ou neoplásicas do encéfalo. Obrigado.